Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa mais nova série, Direto no Ponto, para ajudar você a conhecer melhor o direito penal e se preparar de uma maneira muito eficaz para a nossa prova da OAB. E olha, o Direto no Ponto de hoje é sobre um tema muito cobrado na prova. Você sabe exatamente diferenciar em um caso concreto a desistência voluntária da tentativa? E você sabe qual é a responsabilidade penal do agente que desiste voluntariamente de prosseguir na execução? Então, vamos exatamente a esse ponto. Eu gostaria que você pegasse o seu Código Penal agora e comparasse dois artigos, o artigo 14 e o artigo 15 do Código Penal. No artigo 14, inciso 2, nós temos a figura da tentativa. No artigo 15, nós temos dois institutos, mas hoje nós vamos falar da desistência voluntária, que é um deles. O artigo 15, ele fala sobre a desistência voluntária e sobre o arrependimento eficaz, e nos traz como consequência a consequência de que o agente vai responder apenas pelos atos já praticados. Agora, quais são esses atos já praticados? Vamos trabalhar um exemplo para você entender melhor. Vamos imaginar que o marido todos os dias, ele chega em casa pontualmente às 8 horas da noite. Ele faz isso há anos, já há décadas. Até que um belo dia, ele resolve fazer uma surpresa para a esposa dele. E chega em casa 4 horas da tarde. Só que quando ele chega em casa, a surpresa é dele. Ele acaba surpreendendo a esposa com o melhor amigo dele. E, infelizmente, os dois não estão apenas conversando. Esse marido, revoltado, dominado pela violenta emoção, ele pega a arma, atira nessa esposa, com a intenção de matar. No momento em que ele pega essa arma, ele pretende descarregar a arma em cima da esposa. Ele dá o primeiro tiro, que ele sabe que ainda não é fatal. Mas essa mulher começa a pedir perdão, implorar pela vida dela, e ele, penalizado, sabendo que não vive sem a esposa, ele decide parar de prosseguir na execução. Ele larga aquela arma, não prossegue, não atira mais, e essa mulher sobrevive. Perceba que no momento em que ele atira, no momento em que ele pega aquela arma, qual é a intenção dele? O dolo dele é de matar. Só que esse homem, ele não vai responder pelo homicídio consumado, concorda? Porque a esposa não morreu. Mas ele responde por o quê? Muita gente, nesse momento em que eu faço essa pergunta em uma sala de aula presencial, por exemplo, a pessoa acredita que ele vai responder por tentativa de homicídio. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que esses institutos, tentativa e desistência voluntária, são completamente diferentes. É praticamente como se eles fossem antagônicos, embora eles tenham um ponto em comum, porque eles ocorrem dentro do iter criminis, daquele caminho que se percorre para a prática do crime. O agente inicia a execução e por algum motivo ele não atinge a consumação. Só que é justamente aí que entra a diferença entre os institutos. Na tentativa, o agente ele não alcança a consumação por algo que é alheio à vontade dele. É alguém que chega e arranca a arma da mão dele. É alguém que chega, conduz a vítima até o hospital e evita o resultado, morte. Na desistência voluntária, não. No artigo 15, o que impera é a vontade do agente. A vontade de quê? De não prosseguir nos atos de execução. E a partir do momento que isso não se dá, então, por algo que é alheio à vontade dele, e sim por vontade própria, ele não pode responder por tentativa. Entenda uma coisa, onde há desistência voluntária, jamais a sua resposta de prova poderá ser tentativa. O que você vai nitidamente perceber ali? O que houve de resultado em relação à vítima. Você vai abstrair, você vai esquecer o dolo inicial. Esquece que esse homem, no momento em que atirou, desejava matar a esposa. Olha para a situação concreta e indaga o seguinte: o que aconteceu com ela? Ela ficou gravemente lesionada? Então a responsabilidade penal dele será por lesão corporal grave. Ela ficou levemente lesionada? A responsabilidade penal dele será por lesão corporal leve. Eu sei que é muito desafiador, às vezes, na hora da prova, você olhar para uma situação concreta em que o agente tinha dolo de matar e você marcar na resposta a lesão corporal. Mas marca com confiança. Tentativa jamais será. Para você marcar tentativa na prova, você precisa procurar na questão e enxergar a informação de que o sujeito não atingiu a consumação por algo alheio à vontade dele. Por isso que existe uma fórmula chamada fórmula de Frank, que vai justamente diferenciar a desistência voluntária da tentativa, para dizer o seguinte, que na tentativa o sujeito quer prosseguir, só que ele não pode. Na desistência voluntária é exatamente o contrário. Na desistência voluntária ele pode prosseguir. Aquele marido poderia ter dado os outros tiros e matado a esposa, mas ele não quer prosseguir. Ele desiste voluntariamente de prosseguir nos atos de execução, como o artigo 15 nos diz. Você consegue agora diferenciar numa prova e saber quando marcar tentativa e quando marcar
Desistência voluntária, agora lembre-se do seguinte, cuidado com esse detalhe. Nem sempre a questão vai pedir para você o nome do instituto. Pode ser que a questão peça. Pode ser que a questão traga como assertiva uma determinada hipótese que diga para você que houve naquela situação concreta desistência voluntária. Mas pode ser que o examinador cobre de você o crime. Desistência voluntária não é um crime. Desistência voluntária é um instituto que você aplica para descobrir qual crime foi cometido na situação concreta. Então, o que você precisa saber? Qual instituto aplicar? Desistência voluntária. Mas o que isso significa? Por qual crime aquele sujeito vai responder? O crime, no meu exemplo, foi de lesão corporal. Deu para entender o nosso ponto de hoje? Então, olha, se você gostou do vídeo, curte, indica para os seus amigos, porque conhecimento é sempre para ser compartilhado e não guardado. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para acompanhar os demais vídeos da série. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Até o próximo episódio.